Olá, meu nome é Gustavo Costa e junto com Edivonaldo e Leone vou apresentar sobre Fish School Search, ou para simplificar, FSS. O FSS foi desenvolvido por 3 pesquisadores da Universidade de Pernambuco em 2008 e é um algoritmo de otimização inspirado em cardumes de peixes. Ele é semelhante a algoritmos baseados em partículas, como o PSO, porém ele incorpora alguns princípios, como computação simples em cada indivíduo, baixa comunicação entre eles e controle centralizado mínimo, que fazem com que o FSS tenha um baixo custo computacional e uma performance melhor que a maioria dos outros algoritmos baseados em partículas. Algumas espécies de peixes têm o hábito de viverem em grupos, aumentando sua capacidade de sobrevivência. Isso se deve ao aumento da proteção contra predadores e ao alcançar objetivos coletivos, como a busca por comida. Em compensação, a liberdade individual de cada peixe no cardume é reduzida e pode ocorrer competição em alguns casos, como quando há pouca comida disponível no ambiente. Os autores observaram 3 comportamentos básicos desses cardumes naturais. A alimentação, quando os peixes se alimentam para sobreviverem e crescerem. Nadar, que é o movimento realizado pelo cardume, que normalmente é guiado a encontrar mais comida. E a reprodução, que é a seleção natural. Os peixes mais sucedidos em se alimentar vão sobreviver para se reproduzirem. Para o algoritmo de otimização proposto pelos autores, alguns conceitos são definidos. O peixe é uma possível solução da otimização. Assim, o cardume é um conjunto de diversas possíveis soluções. O aquário é o espaço de busca. A comida é uma metáfora para a avaliação da solução. Por exemplo, em um problema de minimização, uma região do aquário que possua grandes quantidades de comida significa que está próxima de um mínimo da função que se deseja otimizar. O peso do peixe é uma memória do seu sucesso. Um peixe em uma região com muita comida vai ganhar peso, indicando seu sucesso na busca. Os operadores da busca pelo valor ótimo foram baseados no comportamento natural dos cardumes. O feed, que é a alimentação, é o operador que vai determinar o peso que o peixe vai ganhar ou perder, baseado na quantidade de comida na sua localização. O swim é o conjunto de 3 operadores que vão realizar o movimento dos peixes dentro do aquário, guiando a busca. E o breed vai refinar a busca. Um par de peixes que atinge um certo sucesso na busca vai poder se reproduzir, criando um novo peixe com algumas características de seus pais. Enquanto esse novo peixe é criado, o peixe com o peso mais baixo é removido da busca. Olá, meu nome é Edivonaldo. Eu vou falar sobre os 3 operadores do algoritmo de busca FSS, ou Fish School Search. O primeiro operador é o operador de alimentação. Como é o funcionamento dele? Para compreendermos, vamos fazer a analogia com a situação real. No mundo natural, nós sabemos que os peixes de um cardume, eles vão procurar os locais, os ambientes onde há maior concentração de comida. E ali eles vão se alimentar. Naturalmente, quando eles se alimentam, à medida que eles vão comendo, eles vão ganhando peso. E se eles passarem um longo tempo sem se alimentar, eles vão perdendo peso. Como isso é exibido no meu algoritmo FSS? Se denotarmos por WI de T mais 1 como o peso do meu indivíduo I no instante atual e WI de T como sendo o peso do meu indivíduo no instante anterior, o incremento, ou seja, WI de T mais 1 menos
W de T, é uma função que é diretamente proporcional à diferença entre uma função de fitness no meu instante atual menos a função de fitness no instante anterior, ambas do indivíduo I. Essa função ela precisa ser normalizada, por isso aqui temos dividido ela pela sua diferença. Como na situação natural, o peixe ele pode ganhar peso, pode perder peso. Se ele ganha peso, ele pode, significa que ele está atingindo o seu objetivo. Se ele perde peso, naturalmente, pode significar que ele não está indo na direção correta na minha busca. O segundo tipo de operador é o operador de natação. E ele tem pelo menos 3 tipos de movimentos, semelhante ao cardume no mundo natural. O primeiro tipo de movimento é o movimento individual, onde cada indivíduo ele vai andar um certo passo, chamado de step int. E este passo ele vai ser multiplicado por um certo número randômico, que é um número randômico entre 0 e 1 de uma distribuição normal. Essa multiplicação ela acontece a fim de providenciar as habilidades de exploração dos meus indivíduos. Ou seja, mesmo que eu vá atingindo o objetivo, esse movimento individual ainda busca garantir uma certa diversidade. O segundo tipo de movimento do meu operador de natação é o movimento instintivo coletivo, onde ele é baseado no peso geral dos movimentos individuais. Se denotarmos por x de t mais 1 como a minha posição do indivíduo atual, x de t, a minha posição anterior, a minha posição atual vai ser dada a minha próxima posição, ou seja, o movimento coletivo, ele vai ser direcionado com o somatório de todos os indivíduos, que é dado pelo ΔX, por um certo ΔX, que é justamente o que indica justamente o meu passo para onde ele está indo, multiplicado pela minha função de fitness, pela minha diferença da função de fitness no instante atual e no instante anterior. Este somatório é dividido conforme a equação pelo somatório da diferença da minha função de fitness no instante atual e anterior de todos os meus indivíduos. Assim sendo, após o cálculo desse resultado, nós saberemos em que direção o meu cardume vai se mover. É importante salientar ainda de que os indivíduos mais pesados vão influenciar mais na direção em que o cardume vai se mover. Aqui nós observamos a aplicação desse tipo de movimento instintivo coletivo, onde nós temos os indivíduos, os peixes, simbolizados pelos círculos, onde os círculos cinzas representam os meus peixes antes da aplicação do meu movimento, e os círculos em cinza claro representam os meus indivíduos após a aplicação do movimento instintivo coletivo. Conforme nós podemos notar, todos os peixes, esse tipo de movimento faz com que os peixes, meus indivíduos, eles andem uma certa distância semelhante uns aos outros. Vale salientar ainda que o indivíduo de ordenada de abscissa 8 e ordenada menos 9, este aqui que está sendo sinalizado, o seu movimento ele perdeu peso. Ou seja, conforme nós citamos anteriormente, no operador de alimentação, o indivíduo ele pode ganhar ou incrementar peso. O outro tipo de movimento dado pelo operador de natação é o movimento coletivo volitivo, onde ele é feito a partir do cálculo do baricentro do meu cardume, que nada mais é do que o somatório do produto de todos os indivíduos, da minha posição vezes o peso,
dividido pelo somatório da posição de todos os indivíduos. O que é que basicamente esse operador faz? Ele vai fazer com que o cardume se dilate ou se contrai conforme ele ganhe ou não peso. Ainda no movimento volitivo coletivo, nós podemos destacar ainda que no cálculo da minha posição atual para onde os meus peixes estão indo, pode destacar uma certa variável que nós chamamos de volitive step, onde ele é um certo passo. E nós calculamos a posição atual de acordo com esse passo volitivo, que é dado por essas duas equações. E o baricentro, resultado na equação anterior. Bem, nós usamos a equação com sinal de menos quando o peso geral do meu cardume ele aumenta. E nós usamos a equação com sinal de mais quando o peso médio do meu cardume diminui. Assim sendo, quando o peso do meu cardume aumenta, eu desacelero um pouco a minha busca em direção ao objetivo. E quando o peso médio, o peso geral do meu cardume diminui, nós aceleramos a nossa posição, nós aceleramos a direção, a posição em que o peixe vai em relação à sua busca. Aqui nós podemos ver um exemplo da aplicação do movimento volitivo coletivo no operador de natação. Conforme nós podemos observar visualmente, o baricentro deste cardume se encontra no ponto de abscissa -4 e ordenada -3, ou seja, aqui onde está o pontinho vermelho. Semelhante ao gráfico que nós usamos alguns slides anteriormente, os círculos em cinza escuro representam os indivíduos antes da aplicação do meu movimento, e os indivíduos em cinza claro representam os indivíduos após a aplicação do movimento. Conforme nós podemos notar, todos os indivíduos estão indo em direção ao baricentro. Por último, nós temos o operador de reprodução. Para fazer uma analogia, quais candidatos eles vão ser selecionados a serem reprodutores? Fazendo uma analogia com o mundo real, os candidatos à reprodução são aqueles mais bem adaptados. E aqui, como é que nós fazemos? É estabelecido um certo valor mínimo, chamado threshold, e todos os candidatos acima desse threshold, eles são selecionados a serem candidatos reprodutores. Após a seleção desses candidatos, eles são agrupados em pares e vão gerar os filhos. Os filhos, o peso dos filhos, ele é dado pela média aritmética do peso dos pais, e a posição atual e a posição do filho é dada pela média aritmética da posição dos pais. Após os candidatos se reproduzirem, são descartados aqueles candidatos com menores valores. Assim sendo, após a reprodução de um par de pais, após a reprodução de um dos pais, quando o filho é gerado, é descartado o pai de menor valor. E assim, o número permanece aproximadamente constante durante o algoritmo. Este operador é importante no que diz respeito ao refinamento da minha busca, uma vez que ele vai selecionar os melhores candidatos e vai gerar candidatos ainda melhores, tanto em relação ao peso, que indica que ele está alcançando o objetivo, quanto em relação à posição. Por último, nós vamos citar aqui quais são as condições de parada, as quais são 6. A primeira, o limite de ciclos. A segunda, o tempo limite. A terceira, o raio máximo do meu cardume. A quarta, o peso mínimo do meu cardume. A quinta, o número máximo de peixes. E a sexta, o número máximo de reprodutores. É importante salientar que, dependendo do problema, pode ser interessante
estabelecer uma outra condição de parto. Por exemplo, se o meu cardume ele não convergir, se eu sei que a minha função, por exemplo, ela é difícil de convergir, é interessante que eu estabeleça um limite de raio máximo, que seria aqui no caso a condição 3. Ou ainda, né, se eu sei que a minha função ela converge rapidamente, talvez seja interessante eu usar, se eu sei que ela não converge rapidamente, também talvez seja interessante eu usar o valor mínimo para o peso do meu cardume, e assim sucessivamente. Bem, dando continuidade aos estudos do FSS, nós vamos agora apresentar um pseudocódigo que ele vai conter todas as etapas que são necessárias para a execução do algoritmo, conforme proposto pelos autores do artigo. Primeiramente, nós vamos inicializar um cardume de peixes, de forma que cada peixe começa em uma posição aleatória no nosso espaço de busca. Porém, todos eles vão ser iniciados com o mesmo peso. Por que isso é importante? Na hora de fazermos a aplicação de alguns movimentos, esse peso ele vai ter uma influência direta na convergência. E para garantir que isso seja afetado apenas pela função de avaliação, nós inicializamos eles todos dessa forma, com o mesmo peso, que já vai ser pré-definido na hora de passar os parâmetros do algoritmo. Em seguida, após a inicialização, nós vamos fazer o cálculo da função de avaliação para cada um dos peixes, que no caso é a função que nós queremos otimizar. O terceiro passo vai ser fazer a aplicação do operador de movimento individual de cada peixe. Aqui nós podemos fazer uma comparação rápida com o algoritmo do enxame de partículas, onde na hora de fazer o deslocamento da partícula, nós tínhamos uma parcela que era individual e uma parcela que era do enxame como um todo. E aqui nós vamos ter mais ou menos essa ideia, porém cada um desses movimentos vai ter um passo distinto. E esse operador do movimento individual, ele vai ter uma condição, onde ele diz que na hora que o peixe for fazer esse deslocamento, ele vai ver a posição para qual eu estou indo é melhor do que a que eu já estou. Se for, eu vou, ou seja, a ideia de se ele vai encontrar comida lá ou não, porque se for pior, ele não tem muito o que fazer lá. Então é melhor que ele continue onde ele já está. Mas caso ele encontre uma melhoria, quer dizer, não, ali tem comida, então lá eu vou, que eu vou encontrar uma melhoria na função. No caso, nós temos essa analogia entre um cardume real e o nosso cardume algorítmico. O quarto passo é aplicar o operador de feeding, onde esse operador ele vai fazer a atualização dos pesos de cada peixe conforme a sua melhoria na função de avaliação. Porém, isso vai ser normalizado, como nós podemos ver aqui, pela máxima diferença que foi encontrada entre os valores de função de avaliação atual e próxima. Em seguida, ao operador de alimentação, nós temos a aplicação do operador de movimento coletivo instintivo, onde nós vamos começar a ter a ideia de que o cardume vai começar a se guiar como um todo. Como nós podemos ver aqui, todos os peixes vão ter adicionados na sua posição essa parcela, que é feita por meio de uma média ponderada entre cada um dos movimentos individuais. Ou seja, os peixes que conseguirem aprimorar mais que os outros vão tender a puxar os outros peixes para a direção deles. Porém, isso não acontece totalmente 100%, porque como nós sabemos, temos também o movimento individual que vai fazer ele ter essa consciência por si próprio. Mas além dessa consciência por si próprio que ele tem, ele vai ter também esse movimento junto com todo o cardume, que vai ter a ideia de fazer ele convergir no final das contas. Após a aplicação do movimento coletivo instintivo, nós vamos encontrar o baricentro do cardume, que é dado por esse cálculozinho aqui, onde nós podemos ver que o peso ele vai ter uma aplicação direta no cálculo desse baricentro. Após encontrarmos esse baricentro, nós vamos fazer a aplicação do outro movimento binado, que vai ser o coletivo volitivo.
nós podemos ver, ele tem essas duas condições. Primeiramente, a gente verifica, o peso do cardume está crescendo? Se estiver crescendo, quer dizer que nós estamos começando a convergir. Então, ele realiza essa primeira equação, onde, como nós estamos conseguindo a melhoria, ele vai começar a contrair os peixes para esse baricentro do cardume. Caso nós não estejamos melhorando o peso, ele vai começar a espalhar. Os peixes vai começar a ampliar, no caso, esse raio, que vai ser a ideia de dilatação. Ou seja, se eu não estou melhorando, então eu vou buscar mais. Então ele não faz ele convergir, faz os peixes explorarem mais o ambiente de busca. Por fim, nós vamos ter os operadores de reprodução. Primeiramente, nós vamos selecionar os peixes que estão aptos para reprodução, onde isso vai ser dado por um peso mínimo, que também é pré-definido. E aí nós vamos ver os peixes que estiverem com peso acima desse peso mínimo, eles vão ser selecionados para essa etapa de reprodução. Os outros peixes irão continuar lá, não serão selecionados para a etapa de reprodução e por enquanto eles continuam no cardume. Por que eu digo por enquanto? Porque quando nós vemos a reprodução, que é o nono passo, nós vamos pegar cada casal de peixes e vamos gerar um novo peixe. Esse novo peixe, ele vai ter o seu peso, conforme podemos ver aqui nessa equação, vai ser a média entre o peso dos pais e a sua posição vai ser um ponto médio também entre os dois pais. Porém, como nós estamos adicionando um novo peixe, para fazer o controle da população, vai precisar ser aplicada essa ideia de seleção natural, ou seja, aquele peixe que está mais fraco no momento vai ser retirado do cardume. Vão ficar só os mais aptos a sobreviver, podemos dizer assim. E por fim, nós acabamos aqui a execução de um ciclo do algoritmo e vamos voltar ao passo 2, até que a condição de parada seja satisfeita. Como nós podemos ver antes, nós podemos definir como sendo o limite de ciclos, ou um tempo limite, o número máximo de peixes, enfim. Vai ficar por conta da implementação, decidir qual vai ser essa condição de parada. E por fim, era isso que nós tínhamos para apresentar sobre o algoritmo de Fish School Search.